Olá, gente fofa! Então, eu vou pousar-vos aqui, estou aqui no meu estúdiozinho no Japão, em Tóquio, mais exatamente, e vou falar neste vídeo de coisas relativas ao que aconteceu esta manhã aqui em Tóquio e as mensagens que eu recebi e as perguntas se está tudo bem e não sei o quê. Isto vai ser posto a posteriori, portanto, o objetivo deste vídeo não é dar um update em real life, é dar-vos conselhos e recomendações que são úteis para quando vocês andam aqui no Japão, mesmo que seja uma visita de curta duração. Então, o que é que aconteceu esta manhã? O pessoal acordou, o pessoal que está aqui, acordou particularmente em Tóquio e obviamente em Shiba e ainda mais obviamente em Ibaraki, acordou com os alarmes dos telemóveis e eventualmente de outros dispositivos que eles tenham ligados com os alarmes da segurança, com um aviso de terremoto potencialmente, ou seja, sismo potencialmente forte e com necessidade de evacuação. E as pessoas ficaram um bocado nervosas e não sei o quê. Depois, afinal, a coisa não foi assim tão mal, particularmente para quem não estava em Ibaraki, porque Ibaraki foi magnitude 5 e no sítio onde eu estou, que não é centro de Tóquio, foi magnitude 3, então obviamente sentiu-se, mas foi aquela coisa de abanar, esperar para ver e depois ficarmos todos bem. E não caiu nada, nem houve danos estruturais, nem nada. Durante tipo 5 minutos ou pouco mais, as saídas do Shinkansen da estação de Tóquio para fazer a rota do Hokuriku, creio eu, portanto aquela rota que vai para Kanazawa, ficou parada, do género. Vamos ver se há problemas estruturais nas linhas, mas depois que se viu que estava tudo bem, eles retomaram e continuaram a sair o Shinkansen na mesma. Isso é muito comum já agora, quando há alertas de terremotos, eles param, os que estão para sair não saem, depois tem que se fazer, quando o terremoto acaba, tem que se fazer uma reavaliação das linhas e da segurança e depois eles estão. Então, o que é que acontece aqui no Japão? Há muitos terremotos, obviamente. Isto é um conjunto de ilhas de origem vulcânica. Vocês devem ir ao website da Agência Meteorológica do Japão. Esse é o melhor. Vão à fonte, vão à origem, porque irem a apps e parceiros e não sei o quê. Vão à Agência Meteorológica do Japão. Tem o website, tem maneiras de entrar no website em inglês, mesmo no próprio website principal tem portais ou subportais em inglês. Tem inclusivamente uma maneira, vocês põem Japan Meteorological Agency Earthquake Real Time ou Earthquake Map Real Time. A própria agência fornece um mapa que é equivalente ao Google Maps, em que eles vos dizem os do passado e os do momento presente, qual é a magnitude, onde é que foi o epicentro, tudo e mais alguma coisa em mapa. Então vocês podem ver onde é que vocês estão e a relação entre as coisas. E vocês tenham os alertas de emergência dos vossos telemóveis ligados. É muito importante ter os alertas ligados. Porquê? Porque estes alertas normalmente pecam por excesso e não por defeito. O que quer dizer que eles vão-vos dizer sismo potencialmente perigoso. E depois só sentimos um 3 e ninguém teve que evacuar coisa nenhuma. Estão a ver? Mas é melhor pecar por excesso do que por defeito, porque assim vocês estão avisados. A única coisa chata, mas é o que há, são muito em cima da hora. Mas pronto, são tipo entre 5, se tiverem sorte, são 5 minutos antes do terremoto realmente vos atingir, se o epicentro não for muito perto de vocês. Neste caso foi entre 3 a 5 minutos antes. Se vocês estiverem numa região em que há sirenes e alarmes, aqui no centro da cidade não há, mas há sítios mais remotos onde, por exemplo, o percurso para o caminho de evacuação é mais longo ou mais difícil, ou seja, é mais de 150 a 300 metros, vão ter sirenes e, portanto, aí isso é capaz de assustar um bocadinho as pessoas que são sensíveis a coisas como sirenes, ou as crianças, ou os bebês, ou os autistas, ou outras pessoas cujo estilo de vida ou neurodivergência os faz ficar mais estressados com isso. Mas é o sistema que eles têm, são sirenes e são muito altas e os avisos são muito assertivos porque é esse o objetivo, é salvar o máximo número de pessoas possível. Então o que é que vocês têm que saber e as pessoas que estão com vocês têm que saber? Vocês, antes de irem para qualquer sítio no Japão, vocês têm que conhecer qual é o historial de atividade sísmica desse sítio. Se for um sítio perto da costa, tem que saber também qual é o historial de tsunamis, tem que saber qual é a vossa altura em relação ao nível do mar, naquele sítio onde vocês estão. Se vocês estão menos de 1 metro do nível do mar,
não estejam nesse sítio. Se vocês estão a menos do que 2 metros do nível do mar, não estejam nesse sítio. Basicamente, não pernoitem, não fiquem, não acampem, não estejam. É o meu conselho, particularmente. Saibam, a partir do sítio onde vocês estão a trabalhar, ou a dormir, ou a fazer uma atividade, saibam quais são as rotas de evacuação, quais são eventualmente os chamados abrigos. Agora, o que é que são os abrigos? Os abrigos geralmente são coisas como grandes parques e jardins, átrios de campos de desporto das escolas primárias, dos liceus, o terraço das câmaras municipais, uma colina que tem simplesmente um jardim lá em cima, um espaço vazio. São normalmente sítios muito amplos e altos. As rotas de emergência estão moderadamente marcadas. Se vocês estiverem atentos a isso, sim. Mas estudem as rotas de emergência. Se vocês estão dentro de um edifício muito grande, imaginem que vocês estão num resort ou estão num hotel que é grande, vocês têm que saber, em relação ao posicionamento do vosso quarto, por onde é que vocês saem. Qual é o caminho que vocês tomam. E a minha recomendação para vocês é, para além de consultarem isso no alojamento onde vocês estão, mesmo que vocês estejam cansados e com malas e tal, poisem as coisas no quarto e façam a pé, tenham uma experiência muscular, sensível e visual, façam a pé o caminho que é o caminho da evacuação. Vocês têm que automatizar em vocês a resposta da emergência. A resposta da emergência, se não estiver automatizada, quando disparem vocês a adrenalina no momento do perigo, vocês congelam e não sabem o que fazer. É por isso que aqui no Japão eles fazem tantos testes, tantas maneiras de praticar como responder em caso de emergência. Fazem isso na escola, fazem isso no local de trabalho, fazem isso na associação de vizinhos. Se vocês morarem cá tempo suficiente, fazem isso no condomínio. E depois fazem... Há toda uma cena, não é? Há o dia ou amanhã, ou domingo de manhã, ou qualquer coisa assim, ou um dia que é feriado, é o dia de fazer o teste de emergência. Então vamos ver se as escadas de emergência funcionam, vamos ver se o abrigo está limpo, vamos ver se temos comida e bebida de emergência. Agora vamos todos testar, fazer este percurso. Quanto tempo fizemos? Alguém mede com o cronómetro. It's a whole thing. No final fazem uma churrascada, um piquenique e riem-se todos. Mas é preciso praticar. Porque se vocês não tiverem automatizado e praticado, não é naquele momento que vocês vão conseguir fazer. Então, se vocês não estão no Japão a fazer essas práticas e se não estão familiarizados com essas rotas, vocês têm que estar com alguém que saiba responder em caso de crise e vocês têm que confiar nessa pessoa, virar-se para essa pessoa, confiar nessa pessoa e fazem o que essa pessoa diz. Isto não é um contexto em que funcione o livre-arbítrio em momento de catástrofe, ok? Vocês têm que seguir quem sabe o que é que há de se fazer para salvar a vida ao maior número de pessoas possível e não deixar ficar ninguém para trás, ok? Isso é mesmo muito importante porque eu noto que quando estou nestas coisas dos drills, normalmente estas coisas dos drills que é feito para quem anda aqui como consultor e não sei o quê, eles agrupam-nos em nacionalidades ou agrupam-nos em língua que dá jeito de falar e não sei o quê. Normalmente é assim. Se eu estou com alemães, com algum tipo de americanos, normalmente americanos e canadianos e não sei o que, não sei o que mais, funciona tudo bem. Se eu estou com italianos, espanhóis, gregos, é tipo, cada um tem uma ideia acerca do que fazer e depois o japonês fica a olhar para nós do género. Se isto fosse real, vocês morriam todos. E eu fico a pensar, na Europa do Sul o pessoal é um bocado mais indisciplinado e cada um tem uma ideia. Eu sei que é um estereótipo, mas eu já confirmei esse estereótipo aqui, está bem? Eu sei que é injusto, mas eu já confirmei esse estereótipo. E eu sou um bocado no meio. Eu percebo essa coisa toda do cada um sabe de si e cada um tem cuidado da sua segurança e não sei o quê. Mas o Japão não se mantinha como país e, apesar das catástrofes todas que tem, não teriam conseguido salvar todas as pessoas que salvaram se eles não soubessem trabalhar com lideranças em caso de catástrofe. Pois, embora tenha havido muito problema na gestão de coisas muito, muito sérias, como o que aconteceu em 2011, etc. e tal. Mas para aquela coisa dos terremotos do dia-a-dia, e eu digo do dia-a-dia porque há mesmo pelo menos um por semana, assim, de nível 2 ou 3, basicamente.
Se vocês estiverem, por exemplo, agora, estamos aqui perto, relativamente perto de Guma, Tóquio é muito perto de Guma. Guma tem um vulcão a mandar cinzas e material piroplástico desde o ano passado, continuamente. As cinzas daquilo cobrem parte de Guma e vão até Toshigi, e está a ser super chato, para não dizer mais do que isso, para as pessoas que estão lá. Então, estando aqui no Japão, esta coisa de vulcões que estão ativos, cinza que está no ar, no aviso meteorológico está incluído o material piroplástico, ou sei lá como é que ele se chama, as coisas que o vulcão atira para fora. Estão a ver, aqui sente-se o impacto das ilhas serem o resultado da atividade vulcânica ativa de uma maneira completamente diferente. Como é que as pessoas gerem isso? Estando preparadas. Ninguém consegue estar em níveis de pânico constantes. A única maneira de reduzir os níveis e não estar em níveis de pânico constantes é ver sistemas de preparação, é ver sistemas de segurança, é reforçar e praticar esses sistemas, é estar familiarizado com as maneiras como proceder. Pode parecer a algumas pessoas que, isso é um exagero, mas a verdade é que aqui se sente-se todos os dias e é realmente muito frequente. Então, não, ou melhor, eu acho que não tem que estragar as vossas férias a ver, ou o vosso passeio aqui no Japão, a ver terremotos, ou sismos, ou alertas. Não se alarmem excessivamente, mas alarmem-se na medida certa para se prepararem para isso, porque é altamente provável que aconteça. Na big picture da coisa, o que é que se passou no Japão? Houve no início do ano, logo a 1 de janeiro, um terremoto muito grande causado por uma falha que é muito ativa e que, quando é ativa, é muito violenta na península de Noto. Esse terremoto foi de um nível suficientemente grande para que os choques ou os efeitos de adaptação das placas tectónicas tenham que ser progressivos, e normalmente estão a ser progressivos na outra costa do Japão, ou seja, nas falhas que existem do lado de Tóquio e de Chiba. Então, do lado de Tóquio e de Chiba, a falha é de uma natureza diferente daquela que é do lado da Península de Noto, e o que acontece aqui é que há mini terremotos ao longo do resto do ano para se adaptarem ao que aconteceu do outro lado, porque o Japão está tipo num encontro de placas. E pelo meio, na Península de Guma, há uma espécie de válvula da panela de pressão, que é aquele vulcão que está mais ou menos ativo. O Sakurajima, lá bem no sul do Japão, que fica na parte de baixo dessa falha. Essa falha que passa pelo meio do Japão, passa por Guma e passa pelo meio do Japão todo e vai até lá abaixo, até Kagoshima, Sakurajima, e continua para baixo, para o oceano. O Sakurajima também tem estado um bocadinho ativo este ano, já teve mini explosões e tem vaporzinho e cinzas constantemente. Portanto, as coisas estão a respirar, as coisas estão a funcionar, e é normal, e a Terra é assim, e o planeta é assim. Em relação a outro tipo de fenómenos que são mais atmosféricos, vamos chamar-lhes assim, vocês também precisam ter ligados os alertas acerca de tempo, clima, porque existem eles aqui não lhes chamam tufões, porque taifun é outra coisa, mas existem pequenas tempestades que já existem há milhares de anos, têm a ver com o clima nesta zona do mundo, que acontecem na primavera e que acontecem normalmente na segunda metade do mês de março, mas que estão a ficar cada vez mais intensas por causa das mudanças climáticas. E há muitos fatores aqui em jogo e eu não posso cobrir tudo neste vídeo, mas vou tentar explicar-vos como é que a coisa acontece e como é que vocês podem prever, reagir ou perceber a normalidade destes fenómenos. Então, o Japão, hoje em dia, toda a gente diz do Japão, inclusive os próprios japoneses, que o Japão tem 4 estações. Mas isso é uma invenção moderna, ok? Os japoneses que não estudam necessariamente história ancestral do Japão não sabem que durante o período Edo começou a cristalizar-se essa ideia das 4 estações, mas até aí ao Kanen, até 1700 e picos, o que estava em vigência era um calendário antigo acerca das microestações do ano, que era muito mais específico e, na verdade, muito mais adaptado a prever o que é que acontece aqui. Há uma correspondência entre fenómenos atmosféricos e coisas como conceitos, ideias, poesia, imagens, arte,
até gastronomia, festivais Shinto, etc. Mas nesse calendário antigo havia 72 estações. Eu preferia que eles continuassem a usar o calendário antigo, porque ele é muito mais eficiente para prever o clima no Japão do que o calendário das 4 estações. E eu uso esse. Então, segundo o calendário antigo, havia ali uma estação entre depois do Dia das Meninas, depois do Inamatsuri, sem dúvida, e antes do Dia dos Meninos, que agora é no início de Abril, em que havia ali um período em que a temperatura descia, havia chuva, era um período mais nostálgico, mais de contemplação, de virar-se para o interior. É o período já depois da floração das ume, das ameixeiras, pelo menos na parte central da ilha de Honshu, e já depois da floração das primeiras sakura, da sakura do tipo kawazu. É uma época em que é para... Era muito comum falar-se de coisas como saudade, carência, a nível da poesia e a nível da arte, e quase preparação para a explosão de sentimentos que vai ser depois a primavera e a floração das sakura do tipo Yoshino, que são as que quase toda a gente identifica como sakura. Não sabem que existem vários tipos. Mas as Yoshino são essas que vêm depois deste período. Então este período seria caracterizado por haver algum turmoil, alguma turbulência na natureza, nas tempestades, no vento, na chuva, na imprevisibilidade do clima e de um dia poder durar um ano, ou seja, poder ter todas as estações num dia, e isso era caracterizado por as emoções das pessoas estarem mais difíceis de gerir e estarem mais mergulhadas no seu próprio mundo emocional e um bocado aflitas com isso. E há muitos rituais para como que trazer as pessoas à concretude da experiência do dia a dia e tentar tirá-las desse redemoinho de emoções que é um bocado o reflexo do que se está a passar na natureza. Esta é a explicação de uma das 72 estações que existem nesta parte do ano. O que é que está a acontecer a nível de clima? E porquê é que isto é genial que arte e ciência encontram-se? O que está a acontecer a nível de clima é o seguinte. Existe e hoje em dia particularmente se nota-se, existe um aumento da temperatura à superfície do oceano, na zona do Sudeste Asiático, e também existe cada vez mais questões relacionadas com a mineração e a transformação de cadeias montanhosas na zona da China continental e particularmente na China do Norte, zona de Tibete e assim, que isso também está a transformar muito o que é que vem nas massas de ar da China continental, e muitas vezes vêm areias e vêm produtos químicos e coisas assim, que não vinha porque o Planalto do Tibete era muito diferente antes de se sediar ali uma série de indústrias de mineração. Então, os ventos que vêm do continente da China vêm quentes, os ventos que vêm do Sudeste Asiático também vêm quentes e, sobretudo, muito carregados de água, porque a água evaporou muito à superfície do oceano e carregou muito essas massas de ar, e essas massas de ar começam a encaminhar-se para o Japão. Se houver um remoinho em que elas sobem primeiro e depois descem, essas massas de ar vão arrefecer primeiro lá em cima e vão normalmente só chegar ao Japão na forma de chuva. Se houver um redemoinho em que elas viram para baixo primeiro e começam a subir, elas batem nas cadeias montanhosas dos chamados Alpes japoneses, e essas massas de ar muito carregadas de água sobem muito rapidamente. Não têm tempo de descarregar antes de subir, e quando sobem muito rapidamente congelam e precipitam-se na forma de neve. Então aí temos os meses de março em que cai muita neve nos Alpes, cai neve em sítios pouco comuns ou em quantidades pouco comuns para esses sítios, como aconteceu este ano, e eventualmente passam até... Essas massas de ar descarregam em parte, mas não tudo, passam para o outro lado das montanhas. E quando passam para o outro lado das montanhas, apanham o efeito do anticiclone do Pacífico e vão a correr para lá, e portanto os ventos são muito fortes na zona oeste dos Alpes japoneses e portanto no Japão oriental.
a nível de clima, embora haja muitos outros fatores que podem transformar isto, mas é basicamente isso que acontece nesta altura, e por causa disso é que há essa microestação. Então, se vocês tiverem, como tivemos este ano, ou melhor, o ano de 2023, um El Niño no Pacífico, em que há temperaturas muito quentes, isso durante o inverno, e que há muita condensação e há uma atmosfera no inverno com determinadas características, eles já vão saber que, em princípio, no Japão, no março a seguir, vai haver esse tipo de fenómenos. E por isso, um bocado... era wishful thinking, porque eu estou a testar também estas teorias climatéricas. Mas é exatamente assim, portanto, eu estou aqui a fazer outros trabalhos, mas não estou a guiar grupos de Portugal durante o período em que havia maior probabilidade de acontecerem estes fenómenos atmosféricos, e realmente eles aconteceram, e ainda bem que não marquei. Portanto, sim, confirmou-se. Agora, para a próxima semana, vão chegar os outros do último grupo, e aí é que vão finalmente abrir as Sakura do tipo Yoshino, as Sakura mainstream, aquilo que toda a gente identifica como as Sakura. Este ano as Sakura não havia nenhuma hipótese de abrirem nesta altura de março, porque realmente as temperaturas aqui em Tóquio estão 3 graus de manhã e 7 graus durante o dia, no final de março. Portanto, só quando passar este clima e estas massas de ar descarregarem todas e seguirem todas o seu curso, aí é que vai haver um aumento de temperatura. Prevê-se que o aumento de temperatura que acontece a seguir a isso seja muito rápido, ou seja, que a primavera entre muito rápido e ao nível do stress que isso causa nas árvores, o que vai acontecer é que, obviamente, vai haver uma floração, mas isso também causa muito stress nas plantas e nas espécies em geral. Então, provavelmente vai haver muita floração, mas ela também vai cair rapidamente. Mas enfim, bom, as Sakura vão florir enquanto as pessoas cá tiverem, que vai ser no início de abril, que eu estou contente. Isto é tremendamente diferente daquilo que foi, vou comparar, por exemplo, com o ano 2017, 2018 e 2019, que foram anos em que eu sabia que estas mesmas espécies, por causa do clima destes anos, iam florescer muito mais cedo. Aliás, vocês sabem, 2017 2018 foram anos em que foi tão quente que nós tivemos aqueles incêndios horríveis em Portugal, não foi? Então, as primaveras desses anos também foram muito quentes, muito precocemente. Então, nesse caso, a floração destas mesmas árvores, não estou só a dizer espécies, estou a dizer árvores concretas, foi mais cedo, e também marquei os grupos mais cedo. Não é uma ciência 100% exata, o clima é mesmo muito difícil. Os terremotos e outras coisas também são muito difíceis de gerir, mas eu acho que quanto mais informação vocês tiverem desse lado, melhor vocês compreendem os fenómenos, melhor vocês se podem preparar para eles, melhor vocês se podem acalmar e racionalizar e tentar lidar com o assunto. Para quem está aqui no Japão nesta altura, eventualmente que veio sem saber isto, ou que veio com pessoas que os puseram cá sem saberem isto, eu tenho mesmo muita pena, porque há pelo menos uma semana que nós estamos com vento na escala dos 35 km por hora, vento de 35 km por hora standard, e rajadas que vão até aos 80 km por hora, regularmente. Tanto em Tóquio, como em Nagoya, como em muitas outras, Atami, Sendai, portanto, em muitas partes do Japão, uma larga parte do território japonês. Então, não é de todo a melhor altura para andar por aqui a tentar passear na rua, porque chapéus de chuva, esquece lá isso, não dá com rajadas de 60 a 80 km. Então, tenho pena, porque realmente vocês têm que estar cada vez mais informados de clima para viajarem, particularmente nos sítios que são na costa ou que são arquipélagos e que estão muito afetados com o clima. E só para terminar este vídeo em notas positivas, obviamente que as viagens, particularmente as viagens de avião,
podem contribuir negativamente para os impactos das alterações climáticas. Portanto, eu aconselho-vos a vocês informarem-se acerca do assunto Carbon Offset, ou seja, como é que vocês podem compensar a vossa pegada ecológica pela utilização de avião para viajar e particularmente viagens muito longas, em que o avião anda muito por cima e por os gases do efeito estufa serem emitidos mais alto na atmosfera, o seu efeito é ainda mais forte. Então o Carbon Offset é uma maneira de vocês se envolverem com atividades de preservação do clima, não necessariamente doação monetária pode funcionar para vocês, mas sobretudo envolverem-se e tentarem fazer com que a vossa viagem seja tudo o que vocês querem que seja para vocês, mas ao mesmo tempo que isso não seja às custas do planeta. Então a minha sugestão para vocês, e eu de propósito não vou deixar aqui nenhum website, nenhuma referência, eu não quero que isto se confunda com patrocínios ou product placement ou nada. Há outros vídeos do canal em que eu falo mais em como é que vocês se podem envolver com a gestão responsável de florestas nativas no vosso próprio país ou onde quer que vocês estejam. É muito importante que seja a gestão responsável de florestas nativas e não aquele mambo-jumbo que não funciona de plantar árvores. Plantar árvores não funciona. Nós temos que proteger as florestas nativas e as bolsas de ecossistemas que ainda existem. Pensem nas vossas viagens desta maneira, porque eu acho que introduz... muita gente acha que não, as pessoas sentem-se culpadas. Não! A responsabilização não é culpa. A responsabilização liberta-vos. Portanto, considerem isso. Há muitas maneiras de vocês fazerem carbon offset das vossas viagens e assim não vai haver tanto problema com climas e tempestades e ilhas e arquipélagos que desaparecem e pessoas que perdem o seu território e as suas casas por causa disso. Portanto, fazer viagens e gostar de conhecer outros lugares não é incompatível com preocupações climáticas. A coisa tem que ser feita com consistência. Ok, uma grande beijoca para todos e até ao próximo vídeo.